Boa noite. Me chamo Valdexo Sobral Silva. O que vou relatar aqui para vocês foi acontecido em meados dos anos 80. Eu sou natural do interior de Limoeiro, que fica em Pernambuco. Mas, logo ainda quando criança, nos mudamos para a capital Recife, pois meus pais, cansados de trabalhar na roça, no plantio e no cuido de animal, veio tentar a vida trabalhando em uma famosa fábrica de tecido que era situada no bairro da Macaxeira, próximo ao bairro mais famoso Casa Amarela. Bom, meus pais trabalharam muito tempo nessa fábrica e lá se aposentaram. E logo depois, eu também comecei a trabalhar na mesma. Muitas pessoas vieram de interiores trabalhar nessa grande fábrica. Foi lá também que eu conheci uma moça de nome Zuleide, que era natural de Lagoa de Itaenga, ali próximo de Glória do Goitá, Vitória de Santo Antão. Era uma moça muito simpática e muito formosa. Eu sempre estava por ali, paquerando ela, galanteando, até que ela cedeu ao meu charme, digamos assim, e aceitou namorar comigo. Nossa, a gente só vivia junto realmente, a gente foi feito um para o outro. Éramos totalmente apaixonados um pelo outro. E seguimos como de praxe, namoramos, noivamos e depois casamos. A Zuleide tinha vindo para cá, para a capital, junto com a tia sua, tentar a vida na cidade grande, pois também como meus pais, sua tia estava cansada de trabalhar no interior. Enfim, depois de 2 anos de casados, a minha amada me deu a grande notícia. Estava gestante, estava aí para vir, o fruto do nosso amor. Nossa, como eu fiquei feliz. Meu sorriso ia no canto da boca e logo saí avisando a meus familiares. Meus pais ficaram felizes, muito felizes, que finalmente ia haver um neto para eles. Gestação tranquila, tudo tranquilo. Aos 9 meses e pouco, finalmente, o nosso filho avisava que estava para vir. Corremos para a maternidade e o parto foi tudo tranquilo, totalmente normal. E ali veio o mundo, o Valdexo filho. Era uma felicidade só. Eu logo quis batizar a criança, mas quando a minha amada avisou a sua família sobre sua gestação, um tio dela, que morava em São Paulo, fez questão de ser padrinho da criança. Então, a gente ia ter que esperar mais um pouco até ele vir de São Paulo para cá, para poder realizar o batismo da criança. Bom, eu não fui contra, já que a minha amada gostava muito desse tio. Pois bem, quando a criança estava com 3 para 4 meses, finalmente o tio dela ligou avisando que estava vindo de viagem para fazer o batismo da criança. Nesse meio tempo, a minha esposa me falou que ia até a casa da sua mãe, levar a criança lá para alguns que ainda não conhecia, conhecer o nosso filho. Na data marcada eu não poderia ir, porque estava cheio de afazeres aqui, trabalho, cuidar de casa, entre outras coisas. Então, eu pedi a um primo meu que tinha naquela época automóvel, que era uma coisa rara, para ele levar e trazer a minha esposa. E ele logo foi de bom grado. Era um primo que era quase irmão para mim. E assim, num sábado de manhã, eles seguiram viagem. Ela iria no sábado e voltaria no domingo, lá à tardezinha. Chegando lá, ela me ligou de um orelhão para um orelhão próximo da rua, que era o meio de a gente se comunicar naquela época. Ainda não tinha telefone, muito raro na residência. Falou que tá tudo bem, que chegou, a viagem foi tranquila.
E seguiu o dia. No domingo, lá pelas 4 horas, eu já estava esperando seu telefonema. Próximo às 17 horas, ela liga, avisando que estava vindo. E eu lhe falei: ô amor, nossa, que demora, porque demorou tanto? Já vai escurecer, porque não vieram antes? E ela me respondeu: ô amor, é que veio muito parente nosso aqui conhecer a criança. E veio uma tia minha lá de Vitória e começamos a prosear. E aí a hora foi se passando, e como eu já dei por mim, já estava próximo das 5 horas. Mas a gente já está indo. Não te preocupa. Falei: tudo bem. Deixa eu falar com meu primo. Meu primo falou: disse, homem, cuidado aí na estrada, já vai escurecer. E venha com muito cuidado, viu? Ele falou: oxe, deixa de estágio, Valdex. Tu sabe que eu dirijo muito bem. E dirijo tranquilo. Pode ficar de sossegado. Já já a gente chega por aí. Exato, tudo bem. Boa viagem pra vocês. E eu fiquei ali em casa, né? Assistindo TV e aguardando. Deu 7, deu 8, 9 horas. E nada deles chegarem. Eu já estava impaciente. Estava preocupado. Já eram para ter chegado. 9h30, 10 horas, então eu já sabia que algo tinha acontecido. Então fui até a casa de meus pais, muito preocupado. Cheguei lá e falei para meus pais que eles ainda não tinham retornado. Que já era para ter chegado há muito tempo. Eu tinha falado com ela às 17 horas, que ela já estava me informando que já estava vindo. Meus pais ficaram logo nervosos também, preocupados. Meu pai falou: talvez o carro tenha quebrado na estrada. Ou algo assim. Vamos na casa de fulano. Ele tem um automóvel, vamos pedir para ele levar a gente até lá, para ver se a gente encontra ele no meio do caminho. E assim eu segui pro meu pai, na casa desse amigo dele que tinha um automóvel. Era um comerciante local e era muito gente boa, amigo do meu pai de infância. Logo, ele disse que iria com a gente. O relógio já batia 10h30 da noite. Quando a gente estava entrando no carro, alguém veio chamando a gente, correndo. Que alguém no orelhão queria falar com a gente. Eu corri lá até o orelhão e quando eu atendo, era no hospital daqui da capital, perguntando quem eu era e eu dei as informações necessárias. A moça que estava ao telefone me falou que a gente fosse até o hospital, que 2 pessoas, um homem e uma mulher, deu entrada naquela unidade e só conseguiu entrar em contato porque no bolso do homem tinha um papel com um telefone e dentro de sua carteira para caso de emergência. Meu coração começou a bater a mil. Eu sabia que aquele era meu primo. A gente tinha esse costume nessa época de andar no bolso ou na carteira com o endereço e o número de telefone para caso de emergência. No caso, era o número desse orelhão. Eu saí em desespero juntar meu pai e o amigo dele e falei pra gente rumar pro hospital, pois algo tinha acontecido. Rumamos lá pro hospital a todas. Chegando lá na recepção, fui colher informações. E logo, a moça da recepção chamou uma enfermeira que veio nos falar. Uma mulher e um homem, de nome tal, tinha sofrido um acidente na estrada. Eu logo comecei a chorar. Sabia que era minha esposa e meu primo. E logo perguntei: e o bebê, moça? E o bebê, como é que está? Ela me falou: bebê, meu filho, não deu entrada nenhuma criança. Eu disse: sim, moça. A minha esposa estava com o nosso filho, um bebê de 3 para 4 meses.
E ela, olha, moço, eu não dei aqui na documentação, na prancheta. Não tem consta nisso não, mas faça o seguinte. Aguarde aqui um momento, que eu vou lá dentro verificar. Se alguma criança deu entrada, eu vou na pediatria, tá bom? Eu disse, eu vou com a senhora, moça. Não, moça, o senhor não pode ir. Aguarde aí. Eu tava impaciente, eu andava pra um lado e pro outro. E a enfermeira foi lá pra dentro do hospital. 30 minutos depois ela retorna e me fala, olha, senhor, realmente nenhuma criança deu entrada aqui não. Eu disse, moça, não é possível, moça. Meu filho estava com minha esposa, moça. Ele tem que estar aqui, ou se não, em qualquer outro hospital. Ligue para os hospitais mais próximos. Falei, moço, o resgate trouxe todo mundo para cá. Mas mesmo assim, eu vou ligar para a unidade do corpo de bombeiro. Aguarde um momento. Ela ligou, fez algumas ligações e voltou. Falou, moço, olha, só tem certeza que tinha uma criança naquele veículo? Eu disse, eu tenho certeza, moça. Aí, pois, a unidade do corpo de bombeiro falou que só foi resgatado o homem e a mulher. Não tinha nenhuma criança. Será que sua esposa não deixou a criança lá na casa dos tais parentes onde ela estava? Falei, isso é impossível, moça. Ela nunca largaria, deixaria nosso filho lá. Mas pode ter acontecido. Por algum motivo ela pode ter deixado a criança por lá. E o noivo disse, tá certo, moça, eu vou averiguar isso mais tarde, quando minha esposa sair daqui. Como é que ela está? Ela fez, moço, eu ainda não sei. Eu vou ver como é que está o estado clínico deles. Porque eu passei esse tempo todinho procurando pelo seu filho. Eu disse, tudo bem, moça, muito obrigado. Fiquei ali aguardando, torcendo que tudo desse certo. Mas, lá para as 3h pouca da madrugada, a gente foi chamado para uma sala. Chegando lá, recebemos a notícia ao qual não queríamos. A minha esposa e o meu primo não tinham resistido. Vieram a óbito. Nossa, eu não estava acreditando que eu estava escutando aquilo. Eu chorei, esperneei, gritei, soquei as paredes. Foi muito desesperador. A minha amada Zuleide, tanto que eu amava aquela mulher, nosso filho, meu primo, que é quase um irmão para mim. Eu perguntava por que Deus estava me castigando daquela forma. O que é que eu fiz para parecer aquilo? Meu pai e seu amigo veio me conter. Eu estava feito um louco, gritava, esperneava. Logo uma equipe médica veio e me deu um sedativo para me acalmar. Logo ao clarear do dia, a gente foi reconhecer o corpo. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo, aquilo era um pesadelo. E mais uma vez eu lembrei do meu filho. E disse a meu pai que eu precisava ir lá na casa dos parentes da minha esposa para dar a notícia e saber do nosso filho. Assim que minha mãe e outros parentes nossos chegaram, eu e esse meu amigo do meu pai rumamos até o interior. Chegando lá, a mãe da minha esposa se assustou ao me ver chegando e logo perguntou, Valdexson, você por aqui? O que aconteceu, meu filho? O que aconteceu? Me diga. Eu disse, minha sogra, o meu filho está com a senhora, ficou aqui com alguém? Ela, não, meu filho, não ficou aqui não. Foi com a Zuleide, o que aconteceu? Então, eu comecei logo a chorar. E ela automaticamente me fala, meu filho, o que foi que aconteceu, meu filho? O que foi que aconteceu? Eu lhe contei, ontem à noite, na ida de minha esposa e meu primo. Eles sofreram um acidente.
Ela não resistiu, nem ele também. E a criança não tá com eles. Pensei que tivesse aqui com vocês. Ela, meu Deus, começou a gritar. Que tragédia, Jesus, que tragédia. Nisso, as pessoas começaram a chegar. Foi uma comoção total. E eu logo disse, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir no lugar do acidente, eu tenho que procurar a criança. Me desculpe, dona fulana, mas eu tenho que voltar. Enxuguei minhas lágrimas. E assim a senhora, mãe da minha esposa, ficou lá aos prantos. Eu e um amigo do meu pai voltamos pro local do acidente. 2 irmãos da minha mulher veio com a gente também. No meio do caminho, eu pedi para parar. Liguei pro corpo de bombeiro e expliquei a situação. E eles falaram que iam mandar um grupo para lá para ajudar nas buscas. Chegamos lá e logo depois uma viatura do corpo de bombeiro chegou. E um da polícia também. Eu saí em desespero. Procurando por ali. Os policiais dos bombeiros. Meu vizinho também. Saí correndo dentro do mato, feito um louco. Procurando, desespero, chorando. Pedindo por tudo para encontrar meu filho. Mas nada. Passamos um bom tempo ali. E nada. Eu cheguei pro bombeiro e disse, não é possível. Estava com minha esposa. E o bombeiro falou, calma cidadão, calma. Vamos manter a calma, vamos tentar encontrar seu filho. Eu disse, como, moço? Meu filho não tá aqui. Ele, vamos lançar um alerta, talvez alguém tenha visto o acidente, tenha pegado a criança. Vamos investigar para ver o que tinha acontecido. Me tiraram dali praticamente à força. Eu estava à beira do desespero. E lembrei que tinha que voltar ainda para o hospital para fazer os trâmites do sepultamento da minha esposa. Eu voltei, mas já não tinha mais força para nada. Chegando lá, meu pai já tinha adiantado as coisas, mas eu fui sedado, foi um desespero, eu mal consegui ver o sepultamento dos dois. Naquele momento eu pensava em meu filho, o que tinha acontecido com ele. Sempre estava ligando lá pro bombeiro, pra polícia, para saber informações, mas nada. 1 dia, 2 dias, 3 dias, os dias foram se passando. Eu nem comia direito, nem conseguia dormir. Meus pais sempre conversando comigo, falando que eu tinha que reagir, senão eu ia morrer junto também. Que eu tinha que erguer a cabeça. Eu dizia para meus pais que estavam difícil. Minha mãe nem me deixava ficar em casa sozinho, sempre estava comigo, ou na minha casa ou na dela. Creio que se não fosse por isso, eu tinha cometido suicídio, porque a dor que eu sentia era muito forte, principalmente sem saber o que tinha acontecido com meu filho amado. Tempos difíceis. O tempo foi passando, foi passando de psicólogo, de um para outro, psiquiatra. E eu fui começando a retomar a minha vida. Aos poucos, lentamente. 1 ano depois desse fato, eu tinha retomado minha vida, mas a minha dor nunca diminuiu, nunca esqueci o estresse. Eu ia passando, vindo do trabalho, próximo de casa, e tinha um culto, e uma senhorinha me deu uma liturgia, pegou na minha mão e me disse, meu filho, Deus te fará justiça. Eu falei para ela, desculpe senhora, mas eu acho que eu não creio na mesma coisa que a senhora. Continua. Nem li a liturgia, amassei e joguei fora. Eu não acreditava em mais nada, eu já nem vivia. Eu só vegetava e pedia para todo dia chegar o meu dia. Enfim. Algum tempo depois disso, um circo estava se instalando lá, naquela região. Os palhaços e outros figurantes andavam pela cidade,
fazendo propaganda do circo. Eu ia passando, quando do nada uma mulher deu um bote na minha mão e me segurou. Era uma cigana. Falou: "Oi, seu moço. Boa tarde. Deixa eu ler a sua mão." Eu disse: "Não, moça, obrigado. Eu não creio nessas coisas, tá bom? Desculpe, viu? Mas dá licença que eu já tô indo." Eu tentei soltar minha mão, mas ela segurou forte e disse: "Eu faço questão de ler a sua mão." Quando ela botou a outra mão sobre a minha mão, eu fiquei bem assim, estático, não sei, eu senti uma energia percorrer o meu corpo. E ele, olhando pra mim, abaixou a cabeça, começou a passar a mão sobre as trilhas da minha mão. Nesse momento, ela foi mudando de semblante. Começou a chorar, dizer tanto sofrimento, tanta dor. Olhou pra mim com os olhos cheios de lágrimas e disse: "Ô, meu filho, eu tenho um dó de você." E eu olhando pra ela sem falar nada, sem entender o que estava acontecendo. E ela me disse: "Eu tenho a resposta que você tanto quer, meu filho. Espero que você esteja pronto para escutar o que eu tenho para falar." Eu disse: "Você quer falar o quê, moça? Você quer falar o quê? Do que a senhora está falando?" "É seu filho, meu filho. Seu filho, sua esposa, seu parente." Eu falei: "O que tem eles? O que a senhora sabe sobre isso? Me diga." E ela falou: "Moço, preste bem atenção nas minhas palavras. O acidente fatal da sua esposa e seu primo foi causado por um vira-bicho. Ele queria, na realidade, era seu filho, um recém-nascido, sem ser batizado." Digo: "Como assim, moça? Como assim? A senhora está falando de quê?" Ela: "Um lobisomem, meu filho. Foi um lobisomem que levou o seu filho. Ele causou o acidente, que foi fatal para sua esposa e seu parente, para poder levar seu filho." "Como assim, moça? Como é que a senhora sabe disso? Como a senhora sabe do acidente? O que a senhora está falando?" "Como a senhora pode saber disso? Ela está aqui, meu filho, nas trilhas do destino, na palma da sua mão. Eu posso ver claramente, assim como o dia é dia e a noite é noite. Desculpe, meu filho, mas meus guias me pediam para revelar para você a verdade, ao qual você tanto busca." Eu disse: "Isso não é possível, moça. Essas coisas não existem. Você está falando asneira. Como pode a senhora brincar com algo tão sério? Brincar com a dor dos outros? Você não sabe do que eu estou passando." Ela disse: "Eu sei, meu filho. Eu sinto sua dor." Então ela começou a falar coisas ali que só eu sabia. Ela me disse que eu tentei suicídio, mas o caibro do telhado partiu na hora. Só eu sabia que eu tinha feito isso. Eu disse: "Como a senhora pode saber? Isso é impossível. Você era uma bruxa? O que é?" Ela disse: "Não, meu filho. Sou apenas uma velha cigana, acompanhada por guias espirituais. Se você está duvidando da minha palavra, você volta lá, próximo do lugar do acidente. Vá num sítio assim, próximo da região. Lá você vai encontrar um casal de idosos. Vá conversar com eles. Eles te darão a resposta que você tanto quer." E como assim, moça? Eu vou falar o quê com essas pessoas que eu nem conheço? Fale o que eu lhe falei e você vai ter sua confirmação. Ela soltou minha mão e eu fiquei olhando para ela, assustado, sem saber o que pensar. E ela ainda me disse: "Quando você aceitar a verdade, meu filho, volte e me procure, que eu poderei te ajudar até a tua vingança." Eu saí dali meio que, sei lá, rápido, e fui até a casa do meu velho pai. Chegando lá, eu lhe falei: "Pai." "Oi, meu filho, o que houve?
cara de assustada é essa? Eu lhe perguntei: o senhor sabe alguma coisa sobre um lobisomem? Já que o senhor é do interior. Apesar de eu ser, mas eu nunca convivi. Ele: posso dizer que esses demônios existem, meu filho. Quando jovem eu já topei com um, mas ele não se meteu a besta comigo. Pegou o rumo dele, eu peguei o meu. Mas do porquê da pergunta? Disse: não, nada não, pai, que eu escutei umas histórias e só queria saber se essas coisas realmente eram reais. Ele: é assim, meu filho, é real. Assim como eu e você. E tudo bem, meu pai, obrigado pelas informações. E ele perguntou: tá tudo bem, meu filho? Eu digo: está, meu pai. E ele disse: por que você não dorme por aqui? Eu disse: não, deixa eu ir pra minha casa. Ele: tudo bem. E assim eu fui pra minha casa e fiquei pensando sobre as palavras daquela mulher. Como é que ela podia saber tanto sobre mim? Eu mal preguei o olho. Então, eu decidi que eu ia até esse local que ela tinha me falado. Saber a veracidade dessa história. Continua.